Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô gravando agora e minha voz tá esquisita porque eu tive uma gripe muito forte e muita dor de garganta. Então, a minha voz, eu fiquei rouca a semana toda. Só agora que a minha voz tá saindo melhor, tá bem? Então, se ficar meio fanho aí, desconsiderem, tá certo? Então, vamos lá. Na página 51 de vocês vão encontrar o Contos do Arco da Velha. Os contos que vão aparecer nas páginas que virão em seguida, eles são contos que fazem a gente pensar bastante o nosso contexto social, tá certo? Então, o texto 1 tem o título A Mulher do Piolho e o texto 2, da página 53, A Mulher Teimosa. Os dois textos são contos populares, né, que são histórias antigas, que são contadas de pessoas para pessoas, são passadas de pai para filho, de vô para neto, aquelas histórias que a gente para escutar os nossos avós contarem, as nossas famílias contarem, né, que é tão gostoso. Ou aquelas histórias que vocês me escutam contando também, né, já que eu conto bastante, tenho fama de contar muitas histórias na sala, e tenho mesmo e conto mesmo. Então, gente, na página 52, o Luiz da Câmara Cascudo, ele apresenta uma história pra gente complicada. O casal, né, eles haviam casado e a mulher então resolveu pôr o apelido no marido. Ela chamava ele de piolento. O homem não gostou muito da história, pediu para ela parar, mas ela disse que não pararia. Eu acho a história até aqui engraçadíssima, porque alguém ficou bravo por ser chamado de piolento, né? Quantas vezes eu fui chamada de piolenta na minha época, visto que pegava piolho o tempo todo. Eu sou, acho que de todos os professores de vocês, a que mais peguei piolho na vida, porque eu peguei muito piolho. Enfim, então a mulher do piolho ali, ela chamava o marido de piolento. O homem não gostou, colocou a mulher num poço, amarrou ela com cordas e desceu ela num poço, né? E com água até a barba. O que é com água até a barba? É até aqui, até no nariz, de modo que ele fizesse isso para que ela parasse de chamar ele de piolento. E ela, muito que brava, nunca parou de chamar ele de piolento, né? Até que então ele mergulhou a mulher até o fundo desse poço, querendo que ela afogasse. A ideia aqui é que dá a impressão de que ele quer castigar ela apenas, para ela parar de chamar ele. Lógico que é um castigo totalmente infundado, mas ela também não volta atrás. Ela não fica com medo e ela coloca os dedinhos para fora da água e faz esse movimento para ele, né? Que ele era piolento, sim. E mesmo morrendo afogada, ela continuou dizendo que ele era piolento. Claro que é uma história que é um absurdo, óbvio, né? Mas é uma história muito antiga, tá certo? E é uma história com muita violência também. Nesse tempo em que nós trabalhamos muito a questão de igualdade entre os seres humanos, mulheres e homens devem ser respeitados, né? A gente fala muito disso em sala de aula, eu falo muito de respeito com todos, falo muito dessa questão de tratar o outro com igualdade, com empatia, não é? A gente está sempre comentando sobre isso. Eu não permito que troquem insultos um com o outro em sala de aula. Vocês já conhecem o meu jeitão. E aqui, tanto no texto 1 quanto no texto 2, a mulher ela acabou sendo morta pelo marido porque ela chamava ele de piolento, né? E uma chamava o homem de piolento, a outra chamava ele de mata-piolhos. De certo, nos dois casos, né? O outro texto é do Cláudio Basto, e ainda se intitula Teimosia das Mulheres nos Contos Populares. E esse texto, então, ele mostra pra gente, tanto um quanto o 2, mostra pra gente uma violência doméstica, tá certo? Independente se o texto ele está correto ou não, nós, como professores e alunos e pessoas bastante modernas que somos, nós falamos a respeito de todos os temas com muito respeito, né? Respeitando o ponto de vista de todos. Mas nós sabemos que aqui no texto 1 e no texto 2 há uma violência, né? Há um feminicídio, tá certo? E que não é por uma questão de bobagem, aliás, por questão nenhuma deve se matar alguém, mas ainda mais por uma questão tão vulgar quanto essa de chamar o outro de piolento, né? Será que você gostaria de que alguém, por exemplo, te chamasse de piolento? Você ia resolver isso no braço? Ou você ia dizer assim, ah, cara, para de ser bobo? Eu dizia isso, né? Ah, para de ser bobo. Ou na minha época, talvez eu colocaria um piolho na cabeça de alguém. Enfim, brincadeiras à parte, gente, eu tô brincando para suavizar porque o tema é sério, tá bem?
Na página 54, vai falar, por exemplo, do exercício 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou tentar ao máximo falar com vocês sobre esses temas, tá bem? Então, diz assim, no 3. No começo do conto, A Mulher do Piolho, nós leitores observamos que o narrador faz uma apresentação do casal de personagens. Leia novamente esse início. Uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. Quer dizer que ela brigou com ele, certo? Entre outras palavras injuriosas, chamou-lhe de piolhento. A letra A é só para vocês falarem, né? Qual dos personagens é apagado pelo narrador, com que intenção ele fez isso favoreceu ou não esse personagem. E a letra B, destaque no texto 1, expressões usadas pelo narrador para nos contar sobre a mulher. Né? A impressão que eu tenho é que ela era uma mulher brava, que por qualquer coisa ela brigava com ele. Né? Então, registre as suas impressões. Eu coloquei aí meu ponto de vista de maneira bem pessoal, bem subjetivo. Já que é uma questão pessoal, você pode colocar quais são os seus pontos de vista a respeito desta mulher. Mas eu acho que ela era meio briguenta, né? Ou brigona. 4. Além de entreter e divertir, os contos populares representam uma visão particular do mundo, em especial dos valores e comportamentos sociais. Qual é essa visão, no caso do conto A Mulher do Piolho, quanto ao relacionamento entre os personagens? Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é que dá a impressão é que os homens naquele período mandavam nas mulheres. Ele foi muito machista com ela quando ele disse, né? Ou você para, ou eu vou te dar um castigo. Tanto é que ele a castigou mesmo, colocando ela no poço com água até a barba, né? Então a gente vê que o homem, ele mandava na mulher. Ele era bastante violento com a mulher, né? Tá certo? E isso também mostra uma questão muito própria dos valores daquela época. Hoje em dia, se alguém for submetido a esse tipo de castigo, sabe-se que existe a Lei Maria da Penha para isso, tá certo? 5. Nos contos lidos você observou que permeia a temática da mulher, teimosa. E aí vai falando, né, que no texto 1 tem o título A Mulher do Piolho, né? E aí, para falar da teimosia da mulher. Agora é com você. Identifique no texto 2 e registre abaixo palavras, expressões ou julgamentos que constroem a imagem da mulher teimosa. Então, por exemplo, a gente vai vendo que ações que ela fazia. Ele a chamou de teimosa, depois pelo fato dela mesmo já dentro do poço de água, já sendo afogada, afogando, sabendo que ia morrer, ela coloca a mãozinha para cima e faz isso aqui, né? Que representa ele é o mata-piolho e que ela, tipo assim, ela também não se deixou, ela não ficou quieta, não levou desaforo para casa. Mesmo morrendo, ela não voltou atrás, tá certo? Então, você pode colocar que é o sinal que ela faz com a mão ou o título mesmo que diz que ela que era o mata-piolho. Ou mesmo que ela brigava com ele, tá bem? Os 6 e 7 vai falar da violência, né? Reflitam um pouco sobre isso, nós acabamos de falar a respeito disso agora com vocês, para fazer uma reflexão sobre os tempos, né, de violência. A gente sabe que o Brasil está aí, infelizmente, nos 10 primeiros lugares a respeito de violência contra a mulher, né? E a gente sabe o tanto que isso é terrível para nós, seres humanos, tá certo? Ninguém deve fazer violência com ninguém, tá bem? 7. Leia esta fala do contador de histórias Ilan Briman. Então, o Ilan está falando que nós precisamos de histórias de verdades, de histórias que não fiquem apenas no passado. E ele fala isso para a gente refletir sobre o nosso dia a dia. Por exemplo, esse tipo de história, será que ele poderia estar aqui na apostila de vocês ou não? Será que é legal falarmos desse tipo de história com tanta violência material para alunos de 7º ano ou não? É isso que ele fala, tá bem? Você concorda com ele? Você acha que nós devemos falar sobre todo tipo de assunto, independente de quais são eles, e que a gente tem que fazer esse debate vir à tona para que nós possamos ter as nossas ideias, por exemplo, respeitadas, né? Então, responda aí no número 7, tá certo? Então, gente, vai ficar para vocês trabalharem um contexto da página 56 para falar a respeito do enredo, tá? Da situação inicial, do conflito, do clímax e do desfecho final. Tudo isso faz parte dos contextos que a gente tem trabalhado em sala de aula, que é a construção e a interpretação de um texto, tá bem? É um exercício bem fácil de fazer, é só acompanhar com a leitura do texto,
tá bem? Havendo dúvidas, vocês podem me procurar que eu os ajudarei. Mas essa é a tarefa de vocês, fazer a página 56 e aí depois no dia que for o nosso dia de aula, eu falarei para vocês quais são os conceitos que vocês devem fazer, quais as atividades que vocês devem fazer, que provavelmente vai ser o caderno de atividades, tá bem? Um beijo para todos e a gente vai se falando. Tô com saudades. Tchau!